você. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Shri Govinda Gopinatha Madana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavana Keshigatava Shivata Vadasakana Jaha Sabha Lila Koilo Shri Nandanana Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopaga Shri Damani Jaya Jaya Denuvasaga Jaya Vrishamanu Jaya Kirtida Sundari Jaya Jaya Paunamasi Jaya Abhiranagari Jaya Jaya Gopishwara Vrindavanama Jaya Jaya Krishna Saka Vashidvijaja Jaya Jaya Vrinda Jaya Jaya Krishna Saka Batui Dvijara Jaya Ramagata Jaya Rohikinanda Jaya Jaya Vrindavana Bhakti Jata Jaya Dvijapatni Jaya Jaya Nagnasa Jaya Dvijapatni Jaya Nagakanya
Chara. Shri Rasa Mandala Jaya. Jaya Radha Jaya Jaya Rasa Lila Sampamanora. Jaya Jaya Jwala Rasa Sarvarasa Marakia Bhave Jahabrajete Purocha. Sri Janava Pada Padma Koriyashmara. Jina Krishna Dasa Kohe Namasankirtan. Jina Krishna Dasa Kohe Namasankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Bala, 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 Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha, Jaya Radha
Shri Krishna Janmashtami Ki. Ânimo, galera. Shri Krishna Janmashtami Ki. Hare Krishna. Muito bom dia. As reverências. Então, hoje é um dia muito especial, dia do aparecimento da Suprema Personalidade de Deus, Senhor Krishna. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia especial, compartilhando com vocês uma leitura do Srimad Bhagavatam. Boas-vindas a todos aqui. Então, hoje vamos ler o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni, verso 39. Vamos aproveitar para também pegar uns ganchos desse capítulo aqui, para ler também um pouco do canto 10, tá? Que é o Srimad Bhagavatam, que trata diretamente dos temas do aparecimento de Krishna e da vida de Krishna. É muito importante esse dia. No Bhagavad Gita, Krishna fala Jama Karma Chamedi Vyam Evam Yoveti Tattva Tvaha Tyaktva Deham Punajama Naitimam Etesorjuna. Que aquela pessoa que conhece meu Jama, Jama quer dizer o meu nascimento, e meu Karma, as minhas ações, as minhas atividades, que são Divyam. Divyam quer dizer transcendentais, que não são afetadas pela matéria. Quem conhece essas minhas ações, e meu aparecimento, meu Jama, quando deixa esse mundo, Evam Yoveti Tattva, tem acesso com a verdade última e nunca renasce, não renasce mais. E hoje, né, não existe momento tão especial como hoje para refletir, né, sobre o Jama e o Karma de Krishna, tá? Então, vou ler o texto em sânscrito, texto 39. Mam Atmanam Swayam Yoti Sarva Bhuta Gahashayam Atmani Evatmana Viksha Vishoko Bayam Rishasi. Em teu próprio coração, através de teu intelecto, ver-me-ás sempre a mim, a suprema alma autorrefugente que habita dentro dos corações de todas as entidades vivas. Assim, alcançarás o estado de vida eterna, livre de toda lamentação e medo. Significado de Srila Prabhupada. As pessoas vivem muito ansiosas por entender a verdade absoluta de várias maneiras, especialmente experimentando o Brahma Jyoti, ou a refulgência Brahman, através da meditação e da especulação mental. Mas Kapila Deva usa a palavra Man para enfatizar que a personalidade de Deus é o aspecto último da verdade absoluta. No Bhagavad Gita, a personalidade de Deus sempre diz Man, a mim, mas os patifes interpretam mal o significado óbvio. Man é a suprema personalidade de Deus. Se alguém puder ver a suprema personalidade de Deus, como ele aparece em diferentes encarnações, e entender que ele não assume um corpo material, mas está presente sob sua própria forma espiritual eterna, então poderá entender a natureza da personalidade de Deus. Uma vez que os menos inteligentes não podem entender este ponto, ele é enfatizado em toda parte repetidamente. Simplesmente por ver a forma do Senhor
como ele se apresenta através de sua própria potência interna, como Krishna, ou Rama, ou Kapila, pode-se ver diretamente o Brahma Jyoti, porque Brahma Jyoti não passa da refulgência de seu fulgor corpóreo. Uma vez que o brilho do Sol e o fulgor do planeta Sol, vendo o Sol, automaticamente vemos o brilho do Sol, analogamente, vendo a Suprema Personalidade de Deus, vemos e experimentamos simultaneamente o aspecto Paramatma, bem como o aspecto Brahman impessoal do Supremo. Então, Oma Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Vistaptam Jena Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Dadati Swapadantika He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Vanchakalpa Tarubesha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Falta aqui ainda um parágrafo pequeno para ler. Para não perder aqui o fio da meada, eu vou comentar um pouco, tá? E por favor, dentro do tempo ainda, eu vou dar um espaço para vocês também refletirem comigo sobre o dia de hoje, tá? Então, aqui no início, Prabhupada fala que muitas pessoas, né, estão ansiosas para entender a verdade absoluta. E, como estatisticamente, nós sabemos que a maioria dos transcendentalistas, os buscadores sinceros, eles entendem a verdade absoluta apenas no seu aspecto Brahman, o seu aspecto refulgente, o aspecto impessoal de Deus, que pode ser compreendido de várias maneiras, né? Krishna às vezes usa o termo Virat Rupa, que também define o aspecto impessoal de Deus. E tudo que a palavra Brahman vem da raiz, né, Brit, que identifica, né, em sânscrito tudo que é grandioso, tudo que é maravilhoso. Então, Deus, geralmente ele é visto assim, tá? Como algo muito grande, maravilhoso. Geralmente as pessoas são muito egocêntricas e espiritualistas também egocêntricos, em nome de acabar com o ego, muitas vezes até inflam mais o ego, porque rejeitam, né, a concepção de Deus pessoal e preferem aceitar um Deus impessoal como algo muito grandioso que vai alimentar mais ainda o seu ego, tá? E porque entender Deus apenas como aspecto impessoal é muito cômodo. É como entender a luz do sol, como o Prabhupada enfatiza aqui. Você vê o brilho do sol, né, o fulgor, né, do planeta Sol, e sem entender, né, que automaticamente, né, o brilho do Sol vai aparecer e tem de ter uma fonte esse brilho do Sol. O brilho do Sol tem uma razão de existir. Como Krishna diz, né, Brahmano Hipratistaham, eu sou a base desse Brahman impessoal, sou a base dessa refulgência. Toda luz só pode iluminar porque existe uma origem, e essa origem é Krishna, Deus. Quando Krishna entra, ainda pequenino, né, ele entrava nas despensas da mãe Yashoda com seus amiguinhos. As despensas geralmente são escuras, e o brilho de Krishna naturalmente iluminava, né, as despensas para que os seus amigos e ele conseguissem ver a manteiga e o iogurte para eles roubarem. Naturalmente, né, quando no Bhagavad Gita também Krishna diz que no mundo espiritual não há
sol e nem lua, porque o brilho de Krishna em si já ilumina tudo. E esse brilho de Krishna se expande para os outros mundos, né, espirituais, os planetas Vaikuntha, e depois essa luz sai irradiando, iluminando todo o universo material. Por isso é dito que a experiência de luz mais potente que nós temos é a luz do Sol e também a luz da Lua. E só que esse fulgor, né, essa luz potente do Sol, ela não é auto-iluminada, ela vem da luz divina, da luz de Krishna, tá bom? Por isso os yogis, né, quando eles se limitam, né, apenas em fazer o Surya Namaskar todos os dias, cantam o Brahma Gayatri, né, e adoram o Sol, sem entender muitas vezes, né, o significado da palavra Savitu, né, Om Bhuvah Savitu Varenyam. A palavra Savitu quer dizer o brilho refulgente do Sol, que é outro nome de Krishna, outro nome de Deus. Continuando aqui a leitura, o Bhagavatam já enunciou que a verdade absoluta está presente sob 3 aspectos. No começo, como o Brahman impessoal, na fase seguinte, como o Paramatma, no coração de todos, e por fim, como a compreensão última da verdade absoluta, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Aquele que vê a pessoa suprema pode automaticamente experimentar os outros aspectos, a saber, o aspecto de Paramatma, o Brahman e Brahman do Senhor. As palavras aqui usadas são Vishoko Bayan Rishasi. Simplesmente vendo a personalidade de Deus, experimentamos tudo, e o resultado é que nos situamos na plataforma onde não há lamentação nem temor. Isso só se pode atingir através do serviço à personalidade de Deus. Então aqui é muito interessante que aqui está fazendo, Prabhupada termina seu comentário citando uma passagem do Srimad Bhagavatam muito conhecida, né? Brahmeti Paramatmeti Bhagavam iti Shabdyate, que os transcendentalistas, né, eruditos, eles compreendem a verdade absoluta de uma forma muito ampla, tá? Não é apenas uma forma só ou duas, tá? São 3. Então, Brahmeti, a forma do Brahman, né, a luz, né, do corpo divino. Depois você quer entender, assim como queremos, quando nos preocupamos em entender o Sol, depois que temos contato com os raios solares, nós precisamos entender de onde vem essa luz divina. Aí você passa a estudar o disco solar. E depois, será que é daqui que vem essa luz? Então, esse disco do Sol em si, podemos, nessa analogia, né, nós podemos entender Paramatma, o aspecto que é um misto, né, do aspecto pessoal e impessoal de Deus. E, por fim, o estudante que quer ir fundo, né, que quer ganhar um doutorado, superdoutorado, ele entra no planeta Sol e se depara, né, com a fonte, né, de todo o brilho, a deidade predominante do planeta Sol. Da mesma maneira, quando o transcendentalista ele vai entendendo, né, gradualmente Deus, como Krishna termina a Gita com um texto famoso, né, que Nashoshati Nakankshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktin Labate Param. Krishna, ele diz que aquele que compreendeu o Brahma, realmente, né, ele nunca se lamenta, tá? Nunca deseja ter nada. Samasarveshu Bhuteshu, ele é igual com todo ser vivo que nasce. E aí, Madbhaktin Labate Param, aí começa Bhakti Yoga. Também não é fácil entender o Brahma, vejam só. Realmente, quem entendeu
que Deus está em tudo, é chamado famoso panteísmo, né? Deus é tudo, né? Todo o poder da natureza só pode existir porque existe uma luz divina. Esse conceito do Brahma é uma forma até de rechaçar o ateísmo, porque imagine, mesmo analisando a natureza em si, a gente percebe que o corpo, para ele existir, o corpo precisa de centenas de ações químicas perfeitas, né, para a gente subsistir. E isso não é impossível matematicamente surgir por acaso, né? Então, a realização do Brahman é importante para você respeitar Deus na sua natureza cósmica, né, na sua Virati Rupa. Agora, depois que você entende, né, isso é o chamado panteísmo, quando você percebe que Deus é tudo, um transcendentalista avançado, né, que quer evoluir mais, quando ele realiza o Brahman, ele percebe que não é só isso, né? Deus, se ele é tudo, o que é tudo realmente? O que é esse tudo? Aí a próxima realização de Deus é que ele está dentro de tudo, ele não é só tudo, ele é o único tudo. Essa realização é chamada de Paramatma, né? E ele realiza, né, que Deus realmente ele tem o seu aspecto não só onipenetrante, né? Ele tem também o seu aspecto onipresente em todos os seres vivos, tá? Não é só a onipenetrância, a luz, poder da luz que penetra tudo. Ele também está dentro de tudo. Por isso, Samasa Veshu Bhuteshu. Você respeita, ele respeita todas as entidades vivas, vendo Deus em todos os seres. Parece que São Francisco de Assis, grandes santos, né, tiveram essa realização. Uma prerrogativa de uma pessoa santa é amizade, né? Ele é pacífico e ele é amigo de todos os seres vivos, porque ele vê Deus em todos os seres vivos. Agora, quando a pessoa realiza Paramatma, ela não nega a primeira realização do Brahman. Agora, quando o yogi, esse caso aqui, a renúncia de Kardama Muni, é uma realização do Paramatma, né? Kardama Muni meditava, né, do lado de um rio, ali no meio das árvores, e ele quis ver Deus dentro de si, e ele tinha um pedido, né? Ele queria uma esposa ideal, ele tinha lá no fundo do seu coração, ele era sincero, ele não era hipócrita, né? Assim, eu tenho projetado dentro do meu coração uma relação, né, conjugal, uma relação familiar ideal. E quando Krishna aparece para ele na forma de Paramatma, aquela realização impessoal se mistura com amor. Aí começa, né, a realização de Bhakti mista, tá? E ele vê o quê? Espera um pouquinho. Então ele vê Krishna dentro de si, e Krishna, para reciprocar o amor do seu devoto, aquela relação não era mais assim vazia. Então ele vê Krishna e Krishna se manifesta para ele e fala: olha, eu já sabia o que você estava pensando, né, dentro de si, eu sabia o que estava se passando dentro de si, você foi muito sincero porque você nem me pediu nada, mas eu vou te satisfazer o seu desejo. Teve o caso também de Dhruva Maharaja, que teve essa realização de Paramatma, quando ele vê Krishna, Paramatma sai, Vishnu aparece para ele, e ele diz: olha, agora que eu te vejo, Vishnu, a sua beleza, a sua opulência é tão grande, que os desejos materiais que eu tinha eram como caco de vidro, e agora eu vejo um diamante verdadeiro, uma joia verdadeira, então eu não quero mais nada, tá? Agora, como nós podemos, né, trazer, né, esse tema aqui dessa visão, né, de Kardama Muni, né?
porque a visão dele de Bhagavan, ela não nega, né, a realização de Paramatma nem de Brahman. Uma contém a outra. Agora é interessante que eu estava vendo outro dia uma aula do meu mestre Acharadeva, ele contextualizando, né, respondendo mesmo a questão de que no momento em que Krishna apareceu, no Krishna Janmashtami, né, original, é interessante que o universo ele era Vishnu-cêntrico, ou seja, Vishnu era o centro de tudo. E a gente observamos como essa história aqui do Bhagavatam de Kardama Muni, e muitas outras histórias, a maioria das histórias dos Vedas em si, faz menção a Vishnu e não a Krishna. Por isso, muitos estudiosos, né, quando a gente se arrisca em ler alguma literatura de teólogos ou estudiosos ocidentais, principalmente, e mesmo na Índia, você vai ver nas literaturas que eles consideram Krishna uma encarnação de Vishnu, não o contrário. Então, eu vou aproveitar aqui esse dia, esse momento, esses últimos momentos que eu tenho aqui, para tentar desconstruir essa ideia, tá? Então, é um fato que Vishnu era o centro. Por exemplo, a gente vê logo nesse Bhagavatam aqui, eu peguei um trecho para ler, nas primeiras histórias de Krishna, a gente vê algo meio confuso, né? Até mesmo com deuses como Brahma. Brahma, ele foi a causa do advento de Krishna, uma das causas, né? Nós sabemos que quando Krishna apareceu no final da Dwapara Yuga, muitas pessoas, até deuses, né? Os deuses, assim, os reis da terra e até mesmo os demônios ficaram incrédulos, né? Porque Brahma, ele reúne uma comitiva, né, de deuses para pedir, solicitar, orar em Setwadvipa, né, na praia do Oceano de Leite, né, para orar para a vinda de Krishna, para a vinda de Vishnu, porque a terra estava sobrecarregada de demônios, a terra estava doente, oprimida, o planeta estava sofrendo, as pessoas estavam sendo oprimidas. Então, e Krishna tinha feito a promessa, né, todo mundo sabia já da promessa de Krishna, de que Yada Hridharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya Tadatmanam Srijamyaham. Também ele fala Paritranaya Sadhunam, né, que Sambhavami Juge Juge, que em todas as eras Krishna vem para restabelecer o Dharma, para colocar ordem, para tirar, para aniquilar o mal, para tirar os criminosos, né? A gente chama de demônio, né? Que é sinônimo de ignorância ou pessoas criminosas, né? Então Krishna veio ele tinha de vir, e todo mundo, quando Vishnu aparece ali no Oceano de Leite, Setwadvipa, então ele aparece e fala, tá bom, eu vou vir, eu vou aparecer. E todo mundo ficou esperando Vishnu. Aí Krishna aparece. Na verdade, Krishna primeiro apareceu como Vishnu, como no Krishna Janmashtami, foi na prisão, né, onde Devaki e Vasudeva estavam, devido às atrocidades do símbolo da maldade da época, que era Kansa. Então, Vishnu, nós sabemos que é também Krishna, não é diferente, né? Não é diferente. Vishnu não é diferente de Krishna, é uma expansão de Krishna. Ele é o Purusha Avatara, né? A primeira categoria de Avatara é Vishnu. Porém, o Brahma mesmo dizia, é importante a gente citar Brahma nesse dia, porque nós fazemos parte da escola de Brahma, né? Nós somos da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Então é interessante até hoje a gente fazer menção ao Senhor Brahma, o que ele fala de Vishnu, ou o que ele fala de Krishna, entende? É o patrono da nossa escola, né? Da nossa corrente filosófica.
Então Brahma fala Advaita, Achyuta, Anadi, Anantarupa, Ajam Purana, Purusham, Nava Jauvanancha, Vedeshu Durlabam, Adurlabam, Atma Bhakto, Govinda, Adi Purusham, Tamaham Bhajami. Então no Brahma Samhita, Brahma, que foi testemunha ocular, né, que viu o mundo espiritual, ele fala que só existe um Deus, não existem vários deuses. Nós somos monoteístas, né? Então ele fala Advaita, existe uma verdade, né, que é não dual, que ela é absoluta. Achyuta é infalível. Anadi não tem princípio. Adi, porque ela é a pessoa original. Purusha é a pessoa mais velha, né? Sabe? E Navajovanancha, no entanto, sempre aparece como um jovem, né, viçoso, um jovem com a juventude fresca, né? E Vedeshu Durlabam, Adurlabam, mesmo os maiores vedantistas, as pessoas mais inteligentes, não podem compreendê-lo através do estudo, né? Ou através da negação da sua personalidade, ou seja, a concepção impessoal. Adurlabam, porque ele não se manifesta, né, para essas pessoas apenas por causa da sua intelectualidade ou por causa das suas austeridades. Atma Bhakto, mas eu sempre me manifesto para os Bhaktas, para aquelas pessoas devotadas que são puras e fiéis. Então, é interessante que em todo o texto do Bhagavata, né, a maioria das vezes que aparece, que se fala dos grandes sacrifícios de fogo, as bênçãos, né, que os yogis e até devotos recebem, como no caso aqui do Kapila, né, Kapila Avatara, né, que é uma encarnação de Vishnu, o Vishnu que apareceu para Kardama. Então, em todos os momentos, né, a gente percebe como o universo ali tinha Vishnu, né, como centro e não Krishna, tá? E é interessante aqui no capítulo 14, o início desse segundo canto, o 10º canto, o segundo volume do 10º canto, é uma continuação do Brahma Mohana. É o momento em que Brahma, imagine, Brahma fez Vishnu descer. Então parece que mesmo Brahma tinha uma certa desconfiança da personalidade de Krishna. Então Brahma, ele rouba os pastorzinhos de vacas, né? Rouba os bezerros e ele queria testar Krishna, né? Então Brahma, ele entende, né, que Krishna é Deus, que Krishna é o Deus Supremo, né? Mas ele confirma isso realmente no capítulo 14, aqui logo no início. Ele começa a orar para Krishna dessa maneira, né? Shri Brahma Uvacha, Naumidyate Brahmavapushe Tavit Ambaraya, Gunja Vatansa Paripicha Lasamukaya, Vanyachraje Kavala Vetra Vishana Venu Lakshma Shriye Midupade Pashupangajaya. O Senhor Brahma disse: meu querido Senhor, sois o único Senhor adorável, a suprema personalidade de Deus. Então ele não vê mais Vishnu, ele realiza, né, que não, agora é Krishna mesmo aqui na minha frente, a fonte do próprio Vishnu. Como o próprio Arjuna na Bhagavad Gita, né, a gente teve um momento que Arjuna, Prabhupada fala que Arjuna nunca esteve em ilusão, mas ele fazia o papel de uma alma perplexa, né, condicionada, e sabendo que no futuro poderia ter pessoas que poderiam até se julgar Deus, se autoproclamarem Deus. Aí, então, o capítulo 10 e 11 da Gita é um teste, né, para quem se autoproclama Deus, porque ali Krishna fala de si mesmo, tá, como uma pessoa suprema, e ali Krishna fala na primeira pessoa, como o Prabhupada fala aqui no início do significado, tá, e ali
Arjuna pede para Krishna mostrar o seu poder como Vishnu. Então Krishna se manifesta primeiro como Vishnu para Arjuna ali. Ele não se manifestou como um pastorzinho de vacas. Porque Vishnu é esse símbolo de poder. É o Deus trabalhando, né? Narayana. Ele é que vem com seus 4 braços, cria o universo e faz tudo, né? E Krishna mesmo não faz nada, tá? Apesar de tudo vir dele, né? Então o Senhor Brahma está confirmando isso. Tu és a suprema personalidade de Deus, a única pessoa adorável. E por isso ofereço minhas humildes reverências e orações só para agradar-vos. Ó filho do rei dos vaqueiros, vosso corpo transcendental é azul escuro, como uma nuvem nova. Vossa roupa brilha como raio. E a beleza, então a roupa amarela aqui é descrita poeticamente como Brahma, como um raio, né? E a beleza de vosso rosto é realçada por vossos brincos gunja e pela pena de pavão que vos adorna a cabeça. Usando guirlandas de várias flores e folhas silvestres e carregando um cajado de pastor, um chifre de búfalo e uma flauta, pareceis tão belo, assim postado com um punhado de comida na mão. Então, não é para qualquer um, né, compreender essa descrição. É muito místico mesmo, né? E Krishna fala, eu não me revelo, né, para os tolos e menos inteligentes. Na Gita, Prabhupada cita também ali no seu comentário, Avajananti Mamuda Manushin Tanum Ashrityam. Eu nunca me manifesto para os tolos inteligentes, porque Parambavam Ajananto Mamabhuta Maheshvaram. Eles não conhecem o meu Parambavam, a minha natureza transcendental, e o meu Maheshvaram, e o meu domínio, né, supremo sobre tudo que existe. Brahma Mohana significa a ilusão de Brahma. Brahma, a princípio, ele ficou iludido, né? E como é que esse pastorzinho de vacas está ali? Como é que ele pode ser o Deus? Por que ele está sendo adorado como Deus Supremo? E ele testa Brahma roubando os pastorzinhos, roubando ele faz esse rapto transcendental. Ele não fez nenhuma maldade com eles, né? Brahma também é um devoto puro. Ele é testado, na verdade, por Krishna. Ele quis testar Krishna, mas Krishna o testou. E o que aconteceu? Eles ficaram dormindo, né, por um tempo, assim, bem cuidados por Brahma, e Krishna se expandiu, né, clonou, né, os mesmos bezerrinhos e os mesmos pastorzinhos de vacas. E Brahma, assim, tem assim a continuidade, né, daqui das orações de Brahma, muito interessantes. E, na verdade, Brahma está estabelecendo esse Govinda Adipurusha, né? Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, eu não adoro Vishnu. E ele enfatiza, né, que Vishnu é submisso, né, a Krishna, sabe? Então, Krishna tem muitas categorias de avataras. Vishnu está numa categoria de avatara, que nós chamamos de Purusha Avatara, que se manifesta, né, como o Purusha Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu e Kishiro Dakashai Vishnu. Eles são os deuses, né, poderosos, né, que criam, né, os mundos. Agora é muito difícil, né, as pessoas entenderem, né, a maioria das religiões, como eu já disse, tem esse conceito egocêntrico, né? Como posso adorar esse Deus, né, que não me dá benefícios, né? Eu vou adorar Vishnu porque ele me dá benefícios. Eu vou adorar outros deuses, né, que me dão certos benefícios. Então, na tradição de Bhakti, o amor imotivado está exatamente no centro, né? Então, esse é o grande diferencial da tradição de Bhakti, que é a minoria. Infelizmente, é a minoria, porque, como o Bhagavatam diz, Dharmo Prurita Kaitavo, a proposta da filosofia de Bhakti é rejeitar todas as religiões materialmente motivadas
que focam, né, em algum interesse particular. Mas Bhakti Yoga tem essa proposta de adorar Krishna. Podemos perguntar por que adorar Krishna? Porque Krishna é o todo atrativo. Krishna, quando ele é adorado, ele reciproca com esse amor puro, né? E nós podemos assim até mostrar, por exemplo, alguém pode perguntar assim, por que vocês dão exclusividade para Krishna? Porque Krishna, segundo Rupa Goswami, eu tenho aqui uma pasta cheia de argumentações, nós estamos bem munidos, né, para estabelecer a divindade de Krishna, não só nesse dia, mas sempre, né, não só nesse dia de seu aparecimento. Segundo Rupa Goswami, Krishna, ele pode até, como teve um teólogo e santo, né, chamado... ele falava que Deus, não me lembro bem o nome dele, ele fala que Deus ele pode ser categorizado como numa contagem matemática, né? Ninguém vai superar as qualidades, né, que o Deus Supremo tem, Krishna. Por exemplo, Rupa Goswami fala que Krishna tem 64 qualidades, né, proeminentes, né, em seu caráter. Krishna tem ilimitadas qualidades, mas 64 são proeminentes. Vocês que estão aí ouvindo, vocês três que estão aí ouvindo, vocês podem escrever aí quais são essas 4 qualidades que só Krishna tem e nem mesmo Vishnu tem, nenhum avatar de Krishna tem essas qualidades. Você sabe, Sata Haridas? Uma delas, que é característica mesmo de Krishna. Só Krishna mesmo. A beleza de Krishna. A beleza de Krishna, como o Brahma destacou aqui, é assim, incomparável, tá? Por isso ele é Krishna, o belo, né? O mais belo. Então Krishna é conhecido como Madana Mohana, aquele que atrai milhões e milhões de cupidos, né? Krishna é Krishna. Krishna é Krishna porque ele é a beleza suprema, né? Toda beleza só é bela, né? A estética, por exemplo, ela é metafísica, porque quando uma pessoa chega num lugar muito belo, muito ornamentado, bonito, ela fica assim feliz e se eleva, né? A consciência dela se eleva, porque é um aspecto de Krishna. Então, a beleza de Krishna. A joia Kaustuba faz parte também. A joia Kaustuba, ela já está dentro dessa categoria. É um dos ornamentos de Krishna, né? Agora, um outro aspecto de Krishna, das 64, 4 é só Krishna, né? É a relação de Krishna com seus devotos, tá? A relação que Krishna tem com os devotos, como a amizade de Krishna com seus devotos é diferenciada. E a outra, a relação de Krishna com as gopis, é só com Krishna mesmo. Então, a amizade de Krishna e a relação conjugal que Krishna tem com as gopis é o suprassumo de Bhakti, do amor puro. Diferente até mesmo de Vishnu, porque a relação com Vishnu é mais formal, é mais assim, nós chamamos de Aishvarya, é mais de opulência, como a relação de Jagannatha, né, Baladeva, Subhadra, que está ali como Vishnu, né, também. E a relação com Vishnu, você tem que estar sempre assim com respeito, reverência, enquanto que a relação com Krishna em Vrindavana, não existe tal coisa, né? Porque ali, Krishna em Vrindavana, ele está carregando os seus amiguinhos no corpo, no seu próprio corpo, né? Nas suas costas. Krishna empurra seus amiguinhos, os amigos empurram Krishna, e eles nem percebem que estão se relacionando com a Suprema Personalidade de Deus por causa da ação de Krishna ali, que é chamada Yoga Maya, tá? Depois, a outra qualidade de Krishna, que é só Krishna, é a flauta de Krishna. Tá? Enquanto Vishnu segura a chakra,
né, a roda, né, da chakra, segura uma massa, enquanto Krishna segura uma concha, e também Krishna segura o que mais? A flor de lótus, tá? São símbolos de pureza, né, e proteção, ou seja, demonstrando que Vishnu é necessário para a criação cósmica, para cuidar dos mundos. Mas Krishna, ele não tem nada a fazer. Krishna, ele apesar de não ter nada a fazer, tudo acontece por causa das suas energias. Parasya Shakti Vividha Vyashuyate, né? Então, Krishna, ele tem multifárias energias, Asta Shakti, mas ele é a fonte, né, de todas essas energias. Parasya Shakti Vividha Vyashuyate Swabhai Viki Jnana Bala Kriyacha. Toda força, toda consciência, todo conhecimento existe por causa desse nosso Krishna, tá bom? Então lembrem, no dia de hoje, 4 qualidades que nem mesmo Vishnu tem, tá? A beleza de Krishna, o tocar da flauta de Krishna e a relação de Krishna com as gopis e com os seus devotos, tá bom? Então, eu acho que vou deixar um espaço aí para vocês fazerem uma pergunta, um comentário. Tudo certo, Satara? Tudo certo, Haridas? Beleza, Haridas. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, Dana Dharma Das. É o Dana Dharma mesmo que está aí? Jai, reverências, Dana Dharma. Feliz Jamastami. A Shirley também. Muito obrigado pela presença. Acho que é só, né? Não tem... Hare Krishna. Minhas reverências a vocês. Que tenham um feliz dia de Jamastami. Cozinhem preparações maravilhosas aí para Krishna. E vamos aproveitar esse dia para nossa relação com Krishna ser mais frutificada, né? Ser mais abrilhantada no dia de hoje. Hare Krishna.